como é que a gente faz para decidir? Muita gente se pega nessa pergunta, né? Relacionamento ou casamento? Priorizar a carreira ou ouvir a voz do coração? Bora bater um papo sobre esse assunto. Olha só, recebemos aqui o psicólogo Alexandre Brito. Boa tarde, obrigada pela sua participação mais uma vez, Boa Alexandre. Boa tarde, Roberta, mais uma vez. E aí? É tão difícil, imagino que você deve ouvir muito isso no seu consultório, né? Muitas pessoas se perguntando, não estou conseguindo conciliar carreira com o coração. Como é que a gente faz, hein? É verdade, porque são talvez dois sonhos diferentes e duas energias diferentes que você investe. Veja bem, se você investe muito energia em uma coisa, pode sobrar para essa coisa e pode faltar para outra coisa. Sabe por quê, Roberta? Porque a gente tem uma energia que ela não é infinita. A gente acaba usando ela e tendo um certo investimento em algumas coisas que acaba desinvestindo em outras, né? É claro que tem alguns perigos. Se você investe tudo numa coisa só e se você perde essa coisa, você pode entrar em luto, você pode entrar em desespero, você pode se sentir ali desamparado e desamparada. Quando a gente fala em carreira e relacionamento é a mesma coisa, né? Porque ou você investe muito em um ou em outro, e se o parceiro, se a parceira não estiver sonhando junto com você, aí fica mais difícil. Porque aí você percebe que talvez o outro não esteja contribuindo para o seu sonho se realizar, e aí você às vezes tem que fazer uma decisão, porque pode ser que a carreira ela venha antes do relacionamento, pode ser que a carreira seja algo que te realize pessoalmente e que para você estar bem, inclusive para o relacionamento, você tem que estar bem com os seus sonhos. Então realmente é uma decisão muito difícil. E põe difícil nisso, nesse caso aí que a gente acabou de contar da Isis Valverde, pensa... Ela está querendo trilhar uma carreira internacional, né? Ela já é super conhecida, consagrada aqui na TV brasileira. Agora vamos pensar a nível mundial, carreira internacional para Hollywood, por exemplo, né? Fica uma decisão realmente muito difícil. É possível conciliar? Então, é possível, mas é com grandes esforços que você concilia. Porque, em geral, quando a gente tem sucesso em algo, caso na carreira que a gente está dizendo, de alguma forma você acaba perdendo algumas coisas com o sucesso. Porque no sucesso, Roberta, você se destaca. E quando você se destaca, porque você sai de um determinado grupo, de uma determinada rotina, de uma determinada relação. E para você se destacar, você já não pode mais contar com o que você tinha antes. Por isso é destaque. Então, muitas vezes, se no relacionamento um não acompanha o outro, não seja apoiador, parceiro, ou esses sonhos começam a se destacar ao ponto de um se afastar do outro, realmente é um momento de decisão, para saber até que ponto dá para o seu sucesso ser algo bom para mim também, e não que o seu sucesso seja um motivo até mesmo de ciúme ou inveja. Aí sim nós começamos os conflitos. E esse ponto de decisão dói. Eu, como já disse, contei agora, já passei por isso. Eu tive um convite para trabalhar em São Paulo, fui, larguei tudo aqui, eu tinha o meu marido, meu atual marido, nós éramos namorados, deixei ele para trás, só que aí depois acabou acontecendo que o destino nos uniu novamente. Eu falei, não, agora que pela terceira vez ele tá batendo assim na porta, eu falei, é porque é para voltar. Acabei voltando. Existe muito o arrependimento nessas decisões e como que a gente faz? É possível reverter muitas das vezes ou não? Por isso que é importante o diálogo, né? A conversa, porque você falou que dói. E dói mesmo. Toda decisão, ela é dolorosa e às vezes você vai mesmo com medo, né, Roberta? Então, e põe medo nisso. Né? O medo não necessariamente é algo para você parar. O medo é para você ter ponderação. É bem diferente. O medo, a coragem não significa falta de medo. É você ir mesmo com medo. Então, tem dor, sim, pode ter dor. Por isso que é importante o diálogo e não tomar decisões com pressa. A pressa, ela pode simplesmente fazer com que depois você se arrependa. E talvez você comece a não, vamos dizer assim, subestimar a capacidade do outro de estar com você nesse momento. Então, é importante o diálogo, saber o que é possível se realizar nisso e que o sonho de um seja respeitado pelo outro. Veja bem, é importante que o sonho de um seja respeitado pelo outro e, de preferência, compartilhado. Para quê, Roberta? Para que você possa colher os frutos juntos, mesmo que isso envolva alguns sacrifícios, como morar longe, ficar mais dias sem se ver, ter algumas dificuldades talvez financeiras. O diálogo é fundamental nesses momentos mesmo.
Então, enquanto isso, a gente continua aqui com o Alexandre Brito, que é psicólogo, você que ligou a televisão agora aqui no Fala Espírito Santo. A gente está falando sobre como conciliar o amor, né, o relacionamento com a profissão. Tem gente que deixa um dos dois para trás, não é verdade, Alexandre? E aí, essa lacuna que fica em aberto, seja a profissão ou seja o coração, uma hora vai fazer falta? Se você se planejar, pode ser que você tenha aquela insatisfação momentânea. Então, por exemplo, né, ela trouxe o caso de abrir mão de uma profissão ou de um trabalho, enfim, de uma carreira, em nome de um relacionamento e acompanhar a carreira do companheiro. Então, que seja talvez, quando os casais fazem esses acordos, talvez algo provisório. Veja bem, você às vezes abre mão de algo, não precisa ser algo definitivo. E com o tempo você vai criando novos espaços, construindo novos espaços, você vai montando as condições necessárias para que você também se realize e que possa se realizar naquilo que você faz, que você consiga se realizar na decisão que você tomou, que ela esteja muito tranquila quanto à própria decisão, porque mesmo quem não abre mão da carreira, o outro tem que apoiar. Mas o contrário também tem que acontecer. Apoiar quem talvez esteja abrindo mão, que esteja fazendo talvez algum sacrifício, enfim. Isso é muito importante para que ambos saibam que talvez esse momento seja talvez até transitório, não necessariamente definitivo. Foi o meu caso, né? O meu ali foi transitório. E foi até bom pro nosso relacionamento. Depois a gente viu o quanto a gente se amava e a gente queria realmente constituir uma família. Continua com a gente aí, Cris, que a gente só vou trazer essa pergunta aqui para o Alexandre Brito. É importante ter esse sentimento de realização, né, Alexandre? Independente do caminho que a pessoa for escolher. Isso, e é um sentimento de realização que você vai construindo ao longo do tempo também. Não é só tomar uma decisão. Vamos para tal caminho, né? Após a decisão é preciso cultivar ainda a relação, é preciso cultivar o lugar que cada um ocupou para que os dois se sintam realizados. E não, Roberta, sabe o que pode acontecer também? Muitas vezes um se sente na sombra do outro, ou o casal pode começar a pensar hierarquicamente quem é melhor, quem é mais importante na relação, o que é uma bobagem para uma relação, tá? Então, uma coisa fundamental é que haja reconhecimento um do outro. Então, esse reconhecimento ele é importantíssimo até para que um não se sinta inútil, ou que o outro não se sinta sobrecarregado, ou que o outro, enfim, não se sinta realizado, né? E esse sentimento de saudade de uma vida anterior, ou de uma vida que não teve e ainda quer ter, faz parte disso tudo. E quem sabe essa realização outra não venha também com o tempo. Então, esse reconhecimento, esse respeito é muito importante. E não pode jogar na cara um do outro, né, aquela decisão, porque eu acabei escolhendo ficar com você, não pode ter isso. Assim como quando aconteceu comigo, muitas pessoas chegaram pro meu marido, que na época era meu namorado, e falaram, olha, apoia, deixa ela aí, porque se ela não for, ela pode cobrar essa experiência de você mais tarde, porque eu não fui por causa de você. E a sua infelicidade podia fazer com que o relacionamento não desse certo também. Né? E que adianta uma pessoa não realizada, mas com você, né? Você ali vai ter a possibilidade de um fracasso. Então, muitas vezes quando você apoia a felicidade do outro, olha que interessante, o outro se aproxima mais. Quando Total. você apoia a liberdade da decisão do outro, o outro se aproxima mais. Quando a gente tenta aprender, quando a gente tenta podar, quando a gente tenta minar o sonho do outro, é aí que ele se afasta. Então, e os casais precisam, né, sempre pensar que nos momentos de maior dificuldade, eu percebo, Roberto, que é quando os casais param de se falar e é quando eles mais deveriam se falar. Então, que tente conciliar sempre isso por meio do diálogo, respeito e reconhecimento, para tentar fazer algo justo, para que todos tenham ali a possibilidade de felicidade e de alegria, né? Quero saber aqui do Alexandre Brito, psicólogo, né, o que você tem percebido, você como profissional, tem ouvido mais das mulheres em relação a essa queixa? Elas estão seguindo mais o coração ou a profissão hoje em dia, hein? A capacidade de poder decidir já é um grande avanço para o mundo feminino, né, para as mulheres. Então, a gente vê o quanto elas têm pensado assim muito mais em seguir a sua carreira e os seus sonhos, né? E não necessariamente isso é uma aniquilação de um sonho ou algo que possa vir a ser desejado desde a infância, enfim, ou construir uma família. Então, assim, eu tenho acompanhado muitos casos de pessoas que têm, mesmo saindo de sua cidade natal, do seu estado, das suas regiões,
para poder se realizar. Para poder, eu acho que você mesmo é um exemplo, né? Para poder fazer o quê? Fazer algo que diz respeito não enquanto um papel de mãe ou de mulher de alguém ou de uma esposa, mas se realizar mesmo, independente das relações que possam ter. Inclusive, às vezes, você abre mão e você sai de ambientes familiares porque você mesmo está não cabendo mais ali. Então a gente vai vendo que esses movimentos, né, o quanto o feminino tem conquistado cada vez mais liberdade, cada vez mais força, cada vez se realizado mais nos seus próprios sonhos, independente de uma obrigação social, isso é fundamental para a saúde mental. Porque senão nós vamos ter o quê? Pessoas, mulheres infelizes, tristes, mesmo em relacionamentos que podem fazer mal para ela e para o outro. A gente só não pode virar escravo do nosso trabalho, né? E nem de nenhum relacionamento, seja ele profissional ou seja ele pessoal, né? Com o marido, um relacionamento amoroso. Ó, um beijo para você, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Roberta.